dia. Vamos para mais um encontro. Hoje nós estamos na nossa aula 11. Nesta aula 11, nós vamos falar sobre algo muito importante, né, para o desenvolvimento dos atletas, para o desenvolvimento de atletas em formação. A gente falou ontem sobre controle emocional e hoje temos o desafio de falar sobre algo muito importante que vai ajudar, né, na formação do atleta, que vai ajudar no desenvolvimento do atleta para a sua performance. E uma das coisas que mais incomodam os atletas, que mais é o inimigo da performance, é a ansiedade pré-jogo. E o maior inimigo, às vezes, não é nem a ansiedade, é como lidar com a ansiedade pré-jogo. Porque a ansiedade, ela tem uma voz. Ela tem uma voz. E é muito importante que você saiba disso. O atleta sabe. O atleta sabe que tem uma voz e sabe exatamente que voz é essa. Cabe a ele identificar qual é a voz que o deixa ansioso. Qual é a voz que o deixa, que muda o seu estado para o jogo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Por que é fundamental? Porque é exatamente onde você consegue perceber o que pode e o que não pode afetar na sua performance. O que pode e o que não pode afetar na sua performance. E ontem, falando sobre controle emocional, esta aula foi muito forte, porque nos ensinou, né, sobre como é que as emoções elas são iniciadas e de que forma que ela influencia nas nossas decisões. Hoje, falando de ansiedade, precisamos entender o seguinte: o nervosismo, todo o nervosismo que você cria antes de você performar, você precisa transformar em uma energia competitiva. Ou seja, toda ansiedade pré-jogo, ela ela pode tornar o seu ambiente de performance comprometido. Porém, porém, a performance, a ansiedade pré-jogo, quando bem compreendida, quando você entende quais são as vozes, qual é a mensagem que ela está te passando, quando você vira essa mensagem, você pode usar ela como uma energia competitiva. Como é isso, Wellington? Vamos lá. Você sabe que você está ansioso. E essa ansiedade, ela é um sentimento, tá? E nasceu primeiro de algo que você viu, escutou ou sentiu, que são os nossos canais de preferência. É como nós interpretamos o mundo. Nós interpretamos tudo que a gente vê, escuta e sente, passa por um filtro, né? O filtro das suas memórias, da sua experiência, da sua inteligência, e vai causar uma reação bioquímica em você. Esse filtro, ele está aqui no seu pensamento. Então vamos lá, vamos dizer que um atleta ele está ansioso antes do jogo. Não adianta você chegar para ele e falar, vai lá, arrebente, vai lá, você já sabe o que você tem que fazer, né? Vai lá, faça o que você sabe, é sua hora. Isso, para alguns atletas, soa motivacional. É muito bom. Mas eu quero te dizer uma coisa. Para o atleta ansioso, isso se torna pressão. Isso toca diretamente no nervosismo. E você, o atleta ele precisa conhecer esse jogo, tá? Mas quem participa da formação do atleta também precisa conhecer esse jogo. Então, observe.
Wellington, eu estou incentivando, motivando o atleta. E ele vai dizer para você que ele gostaria de ser motivado. Só que quando ele está ansioso, esse tipo de motivação se torna pressão, se torna nervosismo, se torna medo. Foi por isso que eu criei 4 guias práticos. Como ajudar o seu atleta a lidar com o medo, medo de errar, com o nervosismo, com a ansiedade e com a pressão do jogo. Porque isso foi relatos de atletas, né? Eu tenho uma plataforma de treinamento mental para atletas. Eu levo muito a sério, porque tudo que eu coloco lá é muito sério. Meu coração ali, é meu propósito. Então, tem coisas que o garoto não absorve com aquela idade e vai absorver depois. Mas eu criei para os pais esse guia prático, para os pais ajudar os seus filhos. Ou seja, foi a minha parcela. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece algum clube de futebol que já fez isso? Você conhece alguma escola de futebol que já criou para você ou para o seu atleta uma cartilha de como ele lidar com as suas emoções antes do jogo? De como ele lidar com a sua preparação mental antes do jogo? Não. Wellington, você criou um guia prático para os atletas ou para os pais? E o que é que você criou para os atletas? Várias aulas, vários treinamentos. E um deles eu tenho como checklist do atleta vencedor. Checklist do atleta vencedor, que é muito bom também. Por quê? Porque prepara o atleta para lidar com esse tipo de pressão. E lidando com esse tipo de pressão, ele, lembra que eu falei, começa com o pensamento? Ele vai ter uma palavra para colocar neste lugar de pensamento e, consequentemente, mudar o seu jogo. Então, Wellington, como é que eu devo fazer? Primeiro, você tem que adquirir esse guia prático. Eu conto isso no meu livro, eu conto isso no treinamento que eu fiz para paz, chamado O Meu Jogo Mudou, que é o mesmo nome do livro. O livro é O Meu Jogo Mudou e esse comportamento para os pais, essa aula para os pais, né, que é o workshop O Meu Jogo Mudou, a gente vai falar sobre os 4 sentimentos que todo pai precisa saber e aprender a lidar, como ser um pai que todo filho precisa, toda filha atleta precisa. A gente também tem ali o motivo, né? Qual foi a motivação de escrever o livro e explicando a importância do treinamento foot, né? Na formação desse atleta. Então, e aí, Wellington, o que é que eu devo fazer? Né? Além de você acessar todo esse conteúdo, você tem que fazer o seguinte. Fala, filho, o que é que você está pensando nessa hora? O que é que você está sentindo? Ah, pai, sei lá. Assim, meu, assim, meio preocupado. Tô achando que eu não estou tão preparado. Estou sentindo pressionado porque o time tem que ganhar hoje. Você fez uma pergunta, mas você colocou. Se você, ele diretamente ele buscou da resposta e ele te disse o sentimento e te disse também os pensamentos. Beleza? Sentimentos e pensamentos. Então ali eu acolho aquilo ali. Tá, filho. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi sua semana de treino? Foi boa? O que você aprendeu? O que você fez? E aí você traz à memória o que é a preparação. Pai, eu treinei, mas eu acho que o treino ainda não foi o suficiente. Opa, há uma crença. Pai, eu treinei, mas eu não sei se ainda eu estou pronto para um jogo como esse. Ou a minha equipe está muito ruim, a minha equipe não tá unida ao valor. A minha equipe lá não tá, a galera não tá compreendendo o que o treinador quer, não tá engajada, o pessoal não se comunica. Olha ele trazendo coisas, elementos, né?
Tudo bem, filho. E diante de tudo isso aí que você está vendo, né? Você sabe que você se preparou, que você está preparado, o jogo é importante e é o que você quer. Você quer jogar? Você quer. Mas ele não queria estar sentindo aquilo. E aquilo que ele está sentindo está comprometendo os momentos mais importantes, que é a preparação mental pós-jogo. Pode ter certeza que nos primeiros 15 minutos ele vai apenas reagir ao jogo. E a depender de como ele for naqueles primeiros 15 minutos, isso pode comprometer toda a partida. Isso é top. Então, você vai fazer uma pergunta para ele e agora você vai tentar entender qual é o pensamento. Tá, mas me diz aí, o que é que você está pensando a respeito disso? Se você pudesse escrever no papel agora, o que é que você está pensando? Aí ele pode dizer, ah, pai, eu acho que o adversário ele é muito forte, esse jogo é muito importante, eu acho que meu time não está preparado, não. Então, olha o que acontece. Ele está cativando este pensamento na mente dele. Aqui na batalha da mente, quem está vencendo é o pensamento de que eles são inferiores, eles não são bons o suficiente, que o adversário é melhor. Ele está transferindo para o adversário a confiança que precisava estar nele. Beleza? E a ansiedade do querer que o jogo aconteça porque eu estou preparado causa em mim confiança. Agora, a ansiedade pré-jogo, que te causa medo, isso vai causar em você sentimentos de medo. Porque a ansiedade, ela traz isso. Nervosismo, medo e pressão. E nada mais é como o atleta está percebendo aquele limite. As, os pensamentos que ele está guardando na sua mente e as respostas que ele ainda não está apto para dar. Porque o que o atleta precisa dizer antes dos jogos é: eu estou preparado, eu treinei a semana toda, eu quero, eu consigo, eu dou conta. E aí agora faz sentido para você quando eu ensino para os garotos falar para eles: eu treino, eu me preparo, eu quero e eu consigo. Isso não são palavras aleatórias. Isso muda o jogo. Se você pegar o seu atleta, fazer um exercício de respiração e depois fazer um exercício de autoafirmação, você cala a sua mente e você coloca no lugar o pensamento que vai empoderá-lo para o jogo. É assim, é desse jeito. E quem sabe que funciona assim? Os profissionais que conhecem da mente. Não são os profissionais que conhecem da técnica. Não são os profissionais que conhecem da parte física. Não são os profissionais que conhecem da parte tática. São os profissionais que conhecem da mente. São os profissionais que conhecem o ser humano. E aí eu me coloco nesse jogo, porque é muito importante. E o caminho que vemos fazendo até aqui nos mostra o quão importante é, né? E quantos assuntos tem para a gente falar sobre a mente. Então, olha só, nosso objetivo: transformar nervosismo em energia competitiva. Wellington, a aula é sobre ansiedade pré-jogo. Essa ansiedade gera nervosismo. Tipo assim, ó, ai meu Deus, está chegando a hora. Estou preocupado com como vai ser. Isso são pensamentos que geram nervosismo, que vão gerar emoções, e o nome que você vai dar a essas emoções é estou. Às vezes não vai falar assim, eu estou nervoso, mas vai dizer, eu estou preocupado. Então, nesse momento, você tem que instalar uma crença poderosa, poderosa, acreditando, acreditando que a sua preparação ela é o suficiente para você chegar lá e fazer o seu melhor.
Às vezes pode não acontecer. Mas você precisa entrar em jogo consciente. Consciente. Consciente de que o jogo muda. Mas primeiro ele precisa mudar aqui na minha mente. Posicionamento que eu tenho, que eu adquiro, a partir do momento que eu interpreto o desafio, os problemas, mas eu compreendo que ali é o lugar de eu colocar em prática aquilo que eu treinei. O jogo tem três resultados que nós não controlamos, mas você sabe como você pode influenciar. E para isso você precisa estar motivado, em paz com você mesmo e com a sua preparação. Reconhecendo que o treinamento te evoluiu, reconhecendo a preparação e também acreditando que ali é o lugar que você quer estar, é o lugar que você consegue estar. Isso muda toda a compreensão, porque muda o que você diz para a tua mente. E quando você muda, o seu corpo corresponde. Seu corpo corresponde. E aí, Wellington, eu ainda não estou acreditando, mas é o que eu estou falando. Observe, teu corpo já acreditou. Comece a fazer isso com os outros. Comece a liderar, comece a comunicar. Você vai ver que você não só mudou a tua mente, mas tu começou a mudar o ambiente. Você começou a mudar o ambiente. Porque você sabe que vocês que estão ali estão preparados para resolver aquele problema. E preparado para viver uma experiência de crescimento, de avanço. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, olha só, continuando aqui, reforçando a constância sobre essas aulas, é que vai criar em você. Isso aqui, gente, é um treinamento de formação. Isso aqui é um treinamento de formação para um atleta com a mentalidade forte, para um treinador com mentalidade de formação, tá? É um treinamento mental. Não é só para treinar a sua mente, mas para ensinar a você como treinar a sua mente. Eu estou acelerando livros que você ainda teria que ler, cursos que você ainda teria que fazer. E se eu fosse você, anotava, porque você está aqui por algum motivo. Por algum motivo, você escolheu estar aqui. E se você está aqui, isso precisa ser uma mudança, uma transformação e uma nova habilidade chegando para a tua vida. Pra tua vida. Então, a gente falou na ontem sobre aula sobre o controle emocional. E olha só, olha que coisa, tá? Pense comigo. Sentir um frio na barriga não significa que você está despreparado. Uma criança, ela não consegue compreender isso. Mas nós adultos, a gente já sabe. Sentir friozinho na barriga não significa que nós estamos despreparados. Esse friozinho na barriga talvez seja uma pergunta que você deixou passar aqui na tua mente. E aí, você realmente está preparado? A tua mente vai te perguntar isso. E aí, será que você consegue mesmo? Essa pergunta é feita para todo mundo que precisa performar. Seja aquele cara para fazer uma prova, seja eu na minha profissão tendo que dar um treinamento, uma palestra para milhares de pessoas. Pergunta sempre vem. E aí, você vai dar conta? Você está preparado? Todas as vezes eu escutei. Todas as vezes me causou um frio na barriga. E todas as vezes eu amei esse frio na barriga. Porque significa que eu estou vivo. Significa que o momento é importante. Significa que ali é um lugar que eu nasci para estar e que eu estou preparado. Aquele friozinho na barriga nunca foi o que me parou. Aquele friozinho na barriga, na verdade, é tudo que eu adoro sentir antes de performar. Aquele friozinho na barriga, ele tem uma voz. Mas aquele friozinho na barriga também escuta. Eu treino, eu me preparo, eu quero, eu consigo.
Eu nasci para estar aqui. Eu estou preparado para estar neste lugar. As pessoas que estão me vendo, elas serão impactadas pelo que eu tenho para trazer. Eu sou capaz, eu dou conta, eu estou preparado. E aí, meu amigo, a energia só aumenta. O jogo começa muito antes. Entendeu? Então, sentir o frio na barriga não significa que você está despreparado. Significa que o momento é importante. E é por isso que existiu treinamentos para lugar importante. Lugar que você não dá importância, você não treina. Você não treina. Você treina para um lugar que você acredita que é importante. Eu passei a semana toda treinando uma palavra para uma mensagem que eu vou trazer hoje para centenas de pessoas no culto religioso, no culto na minha igreja. E por que que eu me preparei? Por que que eu tirei momentos do meu dia para refletir, para pesquisar, para alimentar? Por quê? Porque aquele momento é importante. Transcende, já não é mais sobre mim, é sobre as pessoas que serão impactadas com aquilo que eu recebi e eu vou transmitir. A gente se prepara para ser um canal. Ansiedade pode ser um combustível ou um bloqueio. Você decide. Mas você entendeu? E quando você vai falar com o seu atleta, você, a depender do que você fala, você aumenta a pressão em cima dele. Ele fala assim, eu sei, tá bom, mas ele se sente mais pressionado. Mas quando você estabeleceu aquele diálogo de você fazer perguntas, você virou a chave, você mostrou para ele que ele está preparado e que ele sabe que, que é capaz. Então, ao invés daquela ansiedade pré-jogo virar um bloqueio, essa ansiedade, ela virou um combustível. Eu sei que você está pronto. Eu vejo a sua dedicação nos treinamentos. Vai lá, faz o melhor. Segundo jogo, o atleta, a expectativa é que os atletas profissionais eles compreendam isso. Estou preparado, eu sei o que eu preciso fazer, eu já fiz, e eu vou lá fazer o meu melhor. Simples assim. Não tem outra conversa. Direto ao ponto. Ansiedade é o corpo se preparando para algo importante. Você já pensou assim, dessa forma? Talvez você só pensasse que ansiedade era um sentimento, né? Talvez você só pensasse que ansiedade seria um sentimento de até negativo. Mas não, gente. Não. Ansiedade é o seu corpo se preparando para algo importante. Olha que visão racional que muda todo o jogo. Ah, eu estou ansioso. Agora sou assim. Não. Eu estou me preparando para algo muito importante. Muda ou não muda o jogo? Eu quero escutar isso nos comentários. Quero que escutar isso. E se você está gostando desta aula, manda. Manda para o seu atleta. Manda para o seu treinador. Manda para as pessoas que precisam escutar esta mensagem. Manda, compartilha. Existem dois tipos de ansiedade. A ansiedade positiva, que ativa energia, foco e intensidade. E é essa que a gente, essa transformação, né? E existe a ansiedade negativa, que trava, que acelera pensamentos e que gera medo, nervosismo, pressão. A pergunta é: você está usando a ansiedade ou deixando a ansiedade te usar? Essa pergunta você tem que guardar e você tem que usar. Vou repetir. Você está usando a ansiedade ou deixando a ansiedade te usar? Você está usando a ansiedade ou está deixando a ansiedade te usar? Precisa de uma resposta. E essa resposta muda o jogo.
muda totalmente o jogo. A base bíblica para esse tema é Salmos 56, versículo 3. Diz assim: Quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti, Senhor. Você entendeu? Porque você precisa de um alinhamento espiritual. Você precisa ter essa conexão com Deus. Porque você fala para você mesmo, mas você fala também para Deus. Deus, eu estou pronto. Eu treinei durante toda a semana. Me abençoe para fazer o que eu sei fazer, Pai. Vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Deus, Ele não quer só escutar teu medo. Deus quer escutar também o que você acredita. Porque a maior palavra que Ele vai dar para você, para o atleta, é o que todo pai poderia falar. Só que o pai, ainda que ele fale, ele vai estar ali na beira do campo, apoiando, mas ele não vai conseguir entrar no campo. Deus, ele não só diz a você, não temas, mas ele diz para você também assim, ó, eu estou contigo. E o atleta acredita que Deus está com ele dentro do campo, dentro do jogo. Todo atleta acredita que Deus joga junto. Então, esse alinhamento espiritual é muito importante. O que você fala para você, você falar para Deus. O que você pergunta para você, você perguntar para Deus. Essa relação que você tem com você, você tem essa relação com Deus. Sobre quem você é. E quem é filho está entendendo isso de forma maravilhosa, né? Quem é filho de Deus, quem sabe, tem a consciência que Deus habita dentro de nós, através, né, daquele sacrifício de Jesus, isso muda suas escolhas, isso muda suas decisões. Isso te traz paz, uma paz que excede, que transpassa todo seu entendimento. Tá vendo? Como é que o jogo muda? E é o único que disse na Bíblia, né? Lance sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. A palavra de Deus, ela dá esperança. Ela combate a depressão, combate o estresse, combate a ansiedade, né? Te coloca em paz, reinando e prosperando. Então vamos lá. Salmo 56, 3. Quando eu estiver com medo, é o salmista, né? Davi falando. Quando eu estiver com medo, Pai, eu confiarei em ti. Imagina teu filho, teu filho. Pense agora no teu filho. Teu filho falando assim, pai, todas as vezes que eu tiver com medo, eu vou confiar em ti. O que você sentiria, né? Então, seu filho dizendo que todas as vezes que ele tem medo, ele confia em você. E aí você disse para ele assim, filho, não tenha medo, você está preparado, você está pronto. O que é que isso vai acontecer? Agora vamos lá. Esse mesmo filho que disse, pai, toda vez que eu tiver com medo, eu confio em ti. Ele confia. E você disse para ele, ó, vê se não faz a mesma merda do jogo passado. Vê se não pipoca. Vê se não chega nesse jogo e entra distraído. Medo não é ausência de fé, de forma alguma. Confiança é uma decisão. Medo é, ou fé é mesmo com medo você declarar aquilo que você acredita. E confiança nasce de uma decisão, de você crer que você está pronto, que você foi preparado, que você foi treinado, que você está capacitado, que você está capacitado. Isso é muito importante. Entregar o que você não controla te traz equilíbrio. A gente já falou sobre isso, a gente vai falar mais, vai falar sempre.
Porque toda pressão, todo medo, toda ansiedade, todo nervosismo está totalmente atrelado em você guardar na sua mente aquilo que você não controla. O que você controla é a sua semana de treino. O que você controla é a sua dedicação. O que você controla é como foi sua noite de sono, sua alimentação, como é que você chega no lugar que você tem que performar. Isso você controla. O que vai acontecer ali dentro, na hora, são tantas variáveis. Mas quem entende, né, que a ansiedade ela pode ser um combustível para você performar melhor. Mas tendo paz, entregando, ó, pegando a mão de Deus. Pelo amor de Deus, Senhor, o que eu não controlo está nas tuas mãos. Mas o que eu controlo, eu vou lá fazer. Você tem consciência que você sabe, que você treinou, que você se preparou, que aquele lugar é o lugar que você quer estar. Confiança reduz a ansiedade descontrolada. Toda ansiedade descontrolada, ela vai ser reduzida com a confiança. Eu treino, eu me preparo, eu quero e eu consigo. Muda o jogo. Ninguém vai imaginar que você não tem confiança quando da sua boca sai isso. Agora, se você diz, ai, não sei se eu estou bem, não sei se vai dar certo, aí, mano, ladeira abaixo. A ansiedade, ela ativa a adrenalina. A adrenalina, um neurotransmissor, que ela mexe com todo o teu corpo. E a ansiedade, ela traz isso. Imagine você trazendo isso para o estado positivo, trazendo essa adrenalina para você performar. É diferente, não é verdade? O corpo fica pronto para ação. A adrenalina te coloca pronto para ação. Só que ao invés de fugir, você vai se apresentar, você vai atacar. O problema não é a ativação da adrenalina. O problema é como você interpreta a sua capacidade diante daquele lugar de performance. Entendeu? A sua segurança é o seu treino. A sua segurança é a sua preparação. A sua segurança é as suas habilidades, as suas capacidades. Mas tudo isso vai ser colocado na arena. E você precisa fazer o que você treinou. Pensamento errado. Eu estou nervoso, eu vou jogar mal. Aí você ressignifica agora esse pensamento. Você muda o pensamento através do que você fala. Meu corpo está preparado para competir. Eu estou treinado, estou altamente capacitado. Jogos como esse que eu gosto de jogar, vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Olha como muda o jogo, né? Você prepara seu corpo, sua mente também. Então, vamos lá. Uma técnica rápida. Respiração, 4, 4, 6. Ó. Depois de novo. E você vai soltar. 4, 4, 6. Definir a missão simples. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu me preparei para esse jogo. Eu estou pronto para esse jogo. É o que eu quero. Então vou para cima. A palavra âncora. Eu treino, eu me preparo, eu quero e eu consigo. E visualizar os primeiros minutos do jogo. Desapitou, eu recebo a bola, dou o passe, peço ela novamente, olho, passo o fui dominado. Primeiro começa com segurança, depois as coisas vão mudando, você vai se comportando. Então, daqui a pouco eu vou colocar a tarefa lá no nosso canal do Instagram e aqui embaixo para vocês que estão acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube. Então, amanhã nós vamos falar sobre a mensagem final. Ansiedade, escreve isso. Ansiedade não é inimiga. Ela é uma energia esperando uma direção. Ansiedade não é inimiga.
ela é a sua energia esperando direção. Na próxima aula, nós vamos falar sobre confiança e autoimagem. Na próxima aula, vamos falar sobre confiança e autoimagem. Você precisa se ver, você precisa se reconhecer para que você tenha confiança. E o jogo continua. Eu aguardo vocês.